Olá, tal como eu vos tinha dito, depois deste desafio do Facebook que eu coloquei e que, em primeiro lugar, tenho que vos agradecer a todos a espantosa colaboração que todos tiveram, com imensas respostas interessantíssimas. Aliás, foi muito difícil escolher as melhores respostas e por isso até escolhi 3, embora houvesse outras também muitíssimo boas. Mas eu, quando vos falei sobre isto, disse que depois queria fazer um vídeo relativamente curto, dando algumas das explicações que estariam na base daquele meu programa que eu tinha referido. E então eu utilizei uma técnica que muitas vezes se utiliza nestas coisas, aliás, que vocês sabem que eu gosto muito das neurociências e como funciona o cérebro, e o que eu fiz foi começar por colocar no meio da pergunta alguns temas que chamam de imediatamente a atenção das pessoas para começarem a responder. E uma delas é: não me preocupem demasiado com a postura. Isto de imediato chama a atenção às pessoas. Este tipo é louco, vai fazer exercício, não se preocupa com a postura. E, portanto, estimula um pouco as pessoas a responderem e a contrariarem um pouco isso. Disse que o que me interessava fundamentalmente era a intensidade e a massa muscular. A postura não é muito importante, o que interessa é eu mobilizar muito a massa muscular, porque mobilizando muito a massa muscular gasto muita energia. Depois disso, outra coisa, uma pequena provocação, termino quase sempre sem alongamentos. Outra coisa é que as pessoas são muito suscetíveis. Depois falei da proteína whey, toda a gente hoje fala de suplementos, e depois terminei com as 2 gramas de vitamina C, e aí então houve uma quantidade enorme de gente que fez uma coisa que eu já estava um bocadinho à espera, que em vez de comentar o programa todo, focou-se muito naquilo que eram as provocações e que eu meti propositadamente para estimular as respostas. Mas assim, de uma forma geral, o que é que eu disse? Disse 54 anos, 1,71 m, 70 kg, 15% de gordura. Aliás, tenho aqui que retificar que não tenho 15, tenho 18, enganei-me. Fazia 3 vezes treino por semana, 25 a 30 minutos, com alterações da intensidade. Portanto, isto aqui é decisivo, como nós já sabemos, para utilizarmos diferentes tipos de metabolismo e, fundamentalmente, para mim, que é aumentar a taxa metabólica mesmo durante o exercício. Depois disse que fazia exercício muscular em máquinas de musculação. Houve muita gente que apelou para o facto das máquinas de musculação serem relativamente pobres do ponto de vista neuromuscular, do ponto de vista da funcionalidade. Eu também concordo, mas são também muito mais seguras para quem quer fazer as coisas com mais intensidade. Depois um dia irei falar sobre o treino funcional. Disse que fazia a fase concêntrica muito rápida e faço-a exatamente porque o que me interessa fundamentalmente é estimular as minhas fibras tipo 2A e as minhas fibras tipo 2X, porque são essas que eu começo a perder com a idade. Depois disse que fazia a fase excêntrica muito lenta, e a razão é exatamente para aumentar o tempo de tensão, e aumentar o tempo de tensão também tem um maior estímulo do ponto de vista da síntese proteica. Disse que fazia com uma intensidade funcional máxima. Eu gosto muito desta designação, intensidade funcional, no sentido em que eu praticamente esgoto toda a minha capacidade de gerar força, e diminuindo progressivamente a carga. O que eu faço é começar com uma carga mais alta e diminuir a carga, porque ao começar com a carga mais alta, o que eu faço é tentar recrutar o maior número possível de unidades motoras, recrutar o maior número possível de porção muscular e dessa forma também gastar mais energia e também aumentar a síntese proteica e ser um maior estímulo para a regulação hormonal. Depois, houve alguém que perguntou: mas qual é o objetivo? Eu disse: não, essa é a pergunta do $1 milhão, porque essa é que é a pergunta fundamental. Como eu digo, não há maus exercícios, há muitas vezes objetivos desajustados, ou seja, quase todos os exercícios, se tiverem uma lógica para serem realizados, podem estar bem ou podem estar mal. O objetivo é que pode estar mal realizado. E eu disse: o que é que eu quero? Quero melhorar a minha regulação hormonal. Como vocês sabem, esse é um fator decisivo, que eu tenho falado aqui muitas vezes nos vídeos, é um fator decisivo, fundamentalmente em termos até de prevenção de algumas patologias associadas à idade. Depois queria melhorar o ambiente anabólico do meu corpo, melhorar a relação DHEA-cortisol, e portanto isso implica uma intensidade muito alta. Estimular as proteínas, as isoenzimas de cadeia pesada da miosina, um F2, F3, porque, como nós sabemos, mesmo nas fibras lentas, nós podemos torná-las significativamente mais rápidas quando utilizamos cargas mais rápidas e estimulamos as isoenzimas rápidas das cadeias pesadas da miosina. E depois disso, gerir o peso. Muita gente diz: mas não, o problema não é o peso. Não, reparem, gerir não é perder peso, gerir é manter o meu peso como ele está, manter estável, e para isso eu necessito, de facto, de criar não só um ambiente anabólico positivo, mas também criar muitas vezes um balanço energético, algumas vezes negativo, outras vezes equilibrado. E depois, o aspecto talvez mais importante, que era sentir-me bem. E, portanto, esse é um aspecto que muitas vezes passou ao lado, há pessoas que falaram dele, mas passou ao lado, e é um aspecto decisivo, que é: eu faço isto, quando eu faço, se calhar não é a coisa mais agradável para fazer, mas depois os benefícios que eu tenho a seguir é que são de facto muito agradáveis e torna-me, digamos,
o meu cérebro recompensado por alguns momentos menos agradáveis, como seja fazer exercício de força, que nós sabemos que estão muitas vezes associados. Portanto, o que eu tentei fazer foi um desafio, uma provocação. Cada um destes pontos daria um vídeo, se calhar 10 ou 15 minutos. Eu só quis fazer aqui um overview, ter uma visão genérica daquilo que fomos fazendo e agradecer-vos sinceramente toda a vossa participação. Foi excelente e tenho a certeza que eu vou continuar. Um abraço para todos.